Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Veredicto Cursos. Eu sou o professor e advogado criminalista Rafael Nascimento e hoje eu vou trazer informações relevantes sobre decisões do STJ e do STF sobre o transtorno do espectro autista. Então, você que é mãe, que é pai atípico, você que é graduando, você que vai prestar o exame da ordem, você que quer adquirir conhecimentos, você que está naquela fase de concurseiro, essa é uma temática muito importante e esse é o lugar. Essas aqui são as nossas dicas de diamantes que vai ser de muita relevância para auxiliar vocês. Entendimentos do STJ e do STF. Vamos lá. Servidor estadual e municipal responsável por pessoa com transtorno do espectro autista tem direito à jornada reduzida. Esse foi um entendimento do Supremo. Ou seja, aquele servidor que é estadual ou municipal, preste atenção, eu até grifei aqui, estadual e municipal. Ou seja, o que é que a banca ela pode cobrar em uma questão como essa? Ela pode questionar se é um servidor federal, ela pode complicar toda essa situação. Então, fiquem ligados. São servidores estaduais e servidores municipais que têm direito a uma jornada reduzida, mas somente aqueles que são responsáveis por pessoas com transtorno do espectro autista. Então, você que está estudando para direito administrativo, se ligue. Se eu fosse responsável por uma banca, eu com certeza iria fazer uma questão, elaborar sobre essa questão dos transtornos do espectro autista, que é uma questão atual, né? Uma questão que está sendo muito discutida nos tribunais superiores. Número 2. Planos de saúde devem cobrir o tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista. Ou seja, você que vai a uma clínica que tem um plano particular, esses planos eles devem cobrir o tratamento dessas pessoas. E lá no finalzinho eu vou falar mais disso. Mas nenhum plano ele deve se recusar a ter esse tratamento. Nenhum plano ele deve ignorar aquela condição necessária que uma pessoa com transtorno do espectro autista tem. Eu falo isso referente a crianças, referente a adolescentes e até mesmo a adultos, né? Quando a gente para pensar um pouco no autismo, nas crianças autistas, a gente tem que se lembrar também que existem adolescentes autistas, pessoas adultas, né, que estão caminhando para aquela fase madura, 30 anos, 40 anos. Então, daqui para frente, daqui uns dias, a gente vai estar discutindo, estudando o transtorno do espectro autista com aquela fase dos idosos, o código da pessoa com deficiência, o código da pessoa dos idosos, o código dos idosos. Então, assim, é de caráter muito importante vocês saberem disso, tá certo? Daqui para frente isso vai se misturar com o direito dos idosos. Eu já estou aqui prevendo o que pode acontecer. Número 3. Estado e União devem fornecer medicamentos à base de canabidiol para as pessoas com transtorno do espectro autista. É bom lembrar, pessoal, está grifado aqui no slide. Podem tirar print. Estados e União.
Município está incluído nesse entendimento? Não. Então, se liguem, são os estados e a União. Elas devem fornecer os medicamentos à base de canabidiol. Então, o canabidiol é de super relevância para pessoas que têm transtorno do espectro autista. Isso já é comprovadamente exposto em pesquisas na medicina, na psiquiatria, que o canabidiol ele auxilia essas pessoas, ele acalma, ele reduz o índice, por exemplo, de convulsões, de comportamentos. Então, o canabidiol, nesse caso, é praticamente um medicamento, né? E nesse julgado fala de medicamentos à base de canabidiol. Se a banca ela for usar esse entendimento, é bom ter cuidado, né? Ela pode separar somente o canabidiol, ela pode ser astuta a banca, que vai fazer o concurso de vocês. O canabidiol, ela pode fazer assim: Estados e União devem fornecer canabidiol e pular a fase que diz medicamentos à base de canabidiol. Então, prestem atenção nessa dica de diamante daqui do nosso canal para pessoas com transtorno do espectro autista. Agora vamos para a nossa dica de diamante número 4. É constitucional lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido. Ou seja, nós estamos evoluindo cada vez mais para entendimentos, pessoal. É muito importante essa dica de diamante, é valiosíssima. Teve recentemente e vai ter períodos eleitorais, festas, onde as pessoas costumam ainda ter esse hábito de soltar fogos. Então, é constitucional a lei municipal que proíbe a soltura de fogos. Se eu fosse o coordenador da banca de vocês, eu colocaria lindamente esse entendimento e misturava com o direito constitucional e trabalharia a questão do controle de constitucionalidade. Então, não adianta somente saber o julgado, você tem que ter toda a noção do direito constitucional, ou seja, do controle de constitucionalidade. ADI, ADC, enfim, mandato de segurança. Então, esse entendimento dá para fazer uma questão belíssima sobre a lei municipal ser constitucional ou não, misturar a lei municipal com o Estado, com União, com lei federal, com lei estadual, enfim. Então, você que é concurseiro, você que é graduando, você que quer adquirir dicas sobre isso, lembrem, é lei municipal que proíbe a soltura de fogos para não atingir o ouvido, o comportamento, a dormida, não só de pessoas com transtorno do espectro autista, mas também de pessoas comuns, né? A gente muitas vezes se incomoda com fogos, com barulho, principalmente idosos. E quinto, que é o que eu estava mais aguardando para falar para vocês, diz assim: é abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar. Ou seja, se você tem um plano de saúde, se você paga por ele, esse hospital, esse plano de saúde, ele não pode limitar, preste atenção, ele não pode limitar
o número de sessões de terapia multidisciplinar. Não deve haver essa limitação. Se você paga um plano, se você paga um hospital, seja lá qual for, se você tem um convênio, se você tem um contrato, esse hospital, essa rede hospitalar, essa clínica, ela não pode limitar o número de sessões para pessoas com transtorno de espectro autista. Ou seja, aí fala o julgado, né? É abusiva a limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional prescritas ao paciente com transtorno do espectro autista. Esse é um julgado agora de 2026 e se eu fosse o coordenador da banca de vocês, eu colocaria essa questão lindamente bem formulada. Eu fazia uma problemática e colocaria, porque é atual, é um julgado atual. As bancas ultimamente cobram a letra da lei, mas também estão cobrando julgados com casos práticos. E eu, se eu fosse coordenador de uma banca, da sua prova, eu colocaria uma questão como essa. Porque muitas vezes a técnica ela é importante, mas é importante mesmo saber a forma que aquele profissional que vai passar em um concurso, em uma OAB, ela vai lidar com as vulnerabilidades das pessoas que podem ser cuidadas por esses profissionais, os direitos dessas pessoas. Então se liguem, essas são as nossas dicas de diamante daqui do nosso canal. Muito cuidado com o direito administrativo, não confundir servidor estadual com municipal. Se lembrar da questão dos planos de saúde que devem cobrir o tratamento. Esses planos eles não podem ser abusivos, não pode ter a limitação. Quando tem a limitação, quando você recebe o não, é abusivo. Então, você deve procurar o seu advogado, a sua advogada de confiança. E é constitucional lei que proíbe a soltura de fogos. É constitucional a lei municipal, não se esqueça. E estados e União, eles devem fornecer medicamentos à base de canabidiol. Então tenham muito cuidado com esses entendimentos do STJ e do STF. Aqui estou encerrando as nossas dicas de diamantes e se esse conteúdo ele te ajudou, eu peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe com os colegas da faculdade, com os colegas de sala. Peço para que me sigam no Instagram, rafaelnascimento.adv, e também siga o Instagram do curso, Veredicto Cursos, que lá tem muitas dicas, muitos bastidores, e vocês vão gostar muito. Sejam todos bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos juntos rumo à sua aprovação. Muito obrigado.